todos, o meu nome é Elsa Gomes, sejam bem-vindos a mais um programa Podcast Metro e Meio de Conversa, aqui na Cister FM. Estamos neste momento nos estúdios no Centro Comercial Maringá e a propósito disso, neste episódio hoje trago uma pessoa que está que tem uma profissão e que trabalha aqui neste Centro Comercial Maringá, portanto mesmo no coração da cidade de Leiria. Ele é barbeiro, chama-se António Gaspar e é mais conhecido como Mané. Quem é que não conhece o Mané? Mané, olá, obrigada. Olá, Elsa. Obrigada por teres aceitado o convite para estar aqui connosco nos nossos estúdios. Aliás, nós temos-nos cruzado várias vezes, porque o estúdio da Cister FM é aqui no primeiro andar e, portanto, cada vez que nós estamos a vir, cruzamos com o estabelecimento, sim. Exatamente, do Mané. O Mané é barbeiro. Para quem não sabe, eu não sei se digo barbeiro, digo como? Barbeiro, coiffeur? Não, barbeiro. Digo o quê? Barbeiro. É barbeiro. Portanto, barbeiro é mesmo a designação. Tu estás aqui a trabalhar desde 15 de janeiro de 1987. O salão existe verdade? desde essa data. Eu fazia só temporariamente porque estava a tirar o meu curso e depois de ter feito então o curso, que foram quase 3 anos, mais um ano de tropa, então a tempo inteiro entrei aqui em 93. Então, mas vamos ao início. Portanto, este salão começa com o teu pai. Oui. Portanto, o teu pai já tinha este ofício de barbeiro, que eu adoro barbeiro, e tu sentiste que era uma obrigação? Vinhas aqui, vias o teu pai a trabalhar e achavas giro? Não, como é que fui isso, mesmo como obrigado, é que isso... porque eu era um excelente aluno pela foste negativa. Obrigado. Foste obrigado. E Eras foi... tão bom aluno que o teu pai disse, é? Exatamente. És bom aluno, então agora vens para aqui. Queres ser barbeiro ou queres ir trabalhar para as obras, que era a designação muito na altura, como é que é? E eu, pronto, está bem, eu vou tentar, vamos tirar o curso e vamos ver o que é que isto dá. E pronto. E foste estudar para onde? Estive em Lisboa. Em Lisboa, fizeste 2 anos um e meio, curso sim. de barbeiro mesmo? Portanto, Não, na altura era como é que se cabeleireiro chamava? de senhoras, mas tinhas algumas horas de barbeiro. O meu objetivo era ter uma carteira profissional, porque aprender nada como estares com um mestre. E nisso aí, o meu pai tem tantos anos que estares ao pé, correções são feitas quase que visualmente, estás a trabalhar e vês, ele não fez isto desta maneira, tenho que alterar. Basicamente, no curso pouco aprendi. Aprendi para a parte de senhor, mas não era o meu objetivo. Sim, portanto foi mais mesmo para teres a carteira profissional, porque aquilo que tu vias o teu pai a trabalhar... Sim, bastava perfeitamente e não tem a ver, lá está, é um bocado, faz o que eu te mando fazer, não faças o que eu faço. O curso é muito bonito, é todo cheio das normazinhas corretinhas, isto é assim, tens estas... Mas depois na hora da verdade, depois na hora da verdade a experiência é como a vida muito real, diferente. como a vida real. Claro. Pessoas cursam em todas as atividades e depois vão se adaptando, de certeza. Não podem estar sempre naquela linha que aprenderam, senão não vão ser profissionais fora do comum, penso eu. Certo. Portanto, isto eu vou dizer, e corrijo-me se estou errada, portanto, isto foi um trajeto que não escolheste bem, mas que acabaste por adotar, mas também com gosto, não é? Aprende, é muito fácil. Primeiro, gosto muito de comunicar. É uma profissão que basicamente, quase que primeiro psicológicos. Somos analisar. São psicólogos, não é? Era isso que eu queria dizer, terapeutas. Saiu essa aí. Sim. Mas fala terapeutas. Não é terapeutas, porque é mesmo uma psicóloga ou um psicólogo, porque és procurado. Há pessoas que vêm cortar o cabelo não porque precisam. Estão cansados do dia de trabalho, e querem vir desanuviar e estar ali com... E é giro que dizem tudo e estão, por exemplo, no meu caso, somos 3 pessoas a trabalhar, faz conta que estás numa redoma. Estão a falar contigo, estão a falar temas, às vezes, problemas da vida deles, não sei o quê, e cingem-se. Estamos aqui numa redoma, estou a falar só com o meu barbeiro, e estão as outras pessoas ao lado, mas e saem contentes, saem totalmente diferentes. Certo. É um 2 em 1. É um 2 em 1. É shampoo e amaciador. Utilizando expressões aqui da profissão. Bom, Mané, eu convidei-te para vir aqui ao Metro e Meio de Conversa porque este podcast serve também para nós falarmos de profissões, de percursos de vida, não só de pessoas que vivem aqui em Leiria, e tu, de facto, acabas por ser uma figura conhecida na tua área, já trabalhas há imenso tempo. 37, bem assim.
Muito bem, há 37 anos que Desde os 17 anos. Desde os 17. Faço 54, portanto deve ser para aí assim. E portanto, acabas por ter aqui uma larga experiência numa profissão que também teve uma evolução, não é? Sim, muito, evoluiu muito. Portanto, quando tu eras miúdo, tu se calhar lembras-te, eu tenho uma ideia que estávamos a falar há pouco dos utensílios, das navalhas, cortava-se o cabelo à navalha. O que é que tu achas que mudou assim essencialmente? Depois já vamos à parte da psicologia, porque eu acho isso muito interessante, estas profissões em que tu tens que comunicar com o público. Há muitas outras coisas que nós fazemos, além daquilo que é a mesma profissão, não é? Que é, no teu caso, cortar o cabelo, não é? Depois há todo um conjunto de coisas que não é só isso. A minha profissão tem a vantagem, ou melhor, a mim acontece-me constantemente, porque são anos e anos, há aqueles dias que não te apetece ir trabalhar, nem nada. Mas ao chegar o primeiro cliente, começares a falar com um cliente e nem que seja a coisa, olha, está a chover, olha, outra vez chuva, basicamente, o teu dia está a ganho, já só queres, venham clientes porque já estou com andamento, é fixe. Pronto, até para nós é extremamente terapêutico e é uma maneira de querer estar no dia a dia. E acaba por ser, como estás a dizer, ao encontro das tuas palavras, por ser uma profissão muito dinâmica e para quem gosta de comunicar como tu, é fantástico. É dinâmico, não é? É, e conheces todo o formato de gente, pessoas boas, pessoas más, pessoas com experiências de vida complicadíssimas e depois acompanha-las, a evolução delas, porque eu já acompanho 3, 4 quase gerações. Portanto, o pai, o filho, o neto, é giro, não é? É giro ver isso, não é? É fantástico. Passas por algumas fases muito complicadas, porque, como tudo na vida, tens tendo também perdas, não é? Pessoas que vais perdendo pessoas que não deviam porque são muito novos, crianças e tudo, portanto, tens todas essas partes. Há aquelas alturas em que tu, se desses um buraquinho para te enfiares, quando estás em diálogo com os clientes, enfiavas-te lá, porque nós queremos sempre que o cliente se sinta bem, estamos o mais naturalmente na brincadeira e tudo isso, e às vezes vamos buscar qualquer coisa e saem-se com algumas coisas que tu... Portanto, é um bocadinho aquela ideia que às vezes temos que ter essa sensibilidade de fazer a pergunta abrangente e não tão específica, porque depois às vezes porque a resposta pode não ser... Não queres que fosse não ser aquela e tu estás à espera. Como é que eu vou resolver isto agora? Mas depois tens que resolver logo, não podes estar tipo ali em silêncio. Sim, e nomeadamente uma perda de um familiar, uma doença... Sim, principalmente nas doenças é muito complicado porque, como é normal, o corte de cabelo do homem é de mês a mês e meio, tenho clientes de semana a semana, 3 em 3 semanas. Tens clientes de semana a semana? Tenho. Gostam de cortar o cabelo todas as semanas? Geralmente os que cortam todas as semanas é para rapar mesmo, para ficar lisinho. Que hoje eu já não faço. Há muitos anos posso dizer, fui um dos primeiros, se não o primeiro aqui na cidade, a começar a abolir as navalhas. Fui sempre procurando máquinas no mercado. Mas porquê? Por alguma... Não, eu nunca gostei. Não tenho conhecimento, estou a perguntar mesmo... Nunca gostei da sensação do uso da navalha. Facilmente em algumas peles, alguns clientes cortas. É muito complicado tu teres clientes a aguardarem e tu, sem querer, num sinal, uma coisa qualquer, cortaste e ali sangue, e depois a seguir vais buscar um desinfetante, aquelas coisas, todas aquelas voltas, estás a ser medida e observada toda, os gestozinhos todos que é que ele fez, está a fazer aquilo, não está, pronto. E eu pensei, isto pode andar de outra maneira. O que é certo ou não, nestes anos que passaram, hoje barbeiro é uma moda. Verdade, eu ia também barbeiro hoje é uma moda. Na minha altura questão. Era uma necessidade, apesar de já haver, e eu penso que isso vem um pouco dos povos muçulmanos. Os muçulmanos cortam o cabelo todas as semanas também. Mas é o toquezinho. É aquele toquezinho. Se tu tens um preço, 10 euros, imaginemos, para um corte de cabelo, o muçulmano paga todas as semanas 2 euros. E dá só o jeitinho aqui à volta. Sim, só ali para e nós corrigir, vemos, se tu, aqueles com quem te cruzas na rua, habitualmente, têm sempre o cabelo certinho. Sempre, está igual. Ninguém diz... Foi ao barbeiro. Não dizem. É uma das coisas que eu nunca gostei. Nunca gostei do aspecto de um cabelo acabado com a navalha. As linhas muito definidas. Muito direitas. E depois alguns profissionais não têm a sensibilidade de ver que não podem entrar
por exemplo, com uma navalha muito para dentro, senão fica tudo branco. Agora vais apanhar sol, isto fica tudo porreiro. E não fica. Isso é a maneira de dizer, são 2, 3 dias, tu sais e depois nós, na nossa atividade, é para onde nos saltam os olhos, é para ali, estás atrás de alguém na fila, puma, olha, cabelo. isto é como ser cantora e o que é que quando eu estou a ver um concerto, para onde é que eu olho? Rui Pereira, é para os microfones. Começo a ver, aquilo tem 3 colunas, ora tem 2 monitores, ora aquele está de Iniers, o piano, espera aí, eles estão a fazer... Aquilo está mal afinado, aquilo não está a fazer som bom. O barbalho o que é que faz? Assim começa, aquela linha ali, ora aquilo foi a navalha, olha aquele ali põe o restaurador Rolex. Falar em restaurador Rolex, eu tenho uma... Isto é muito diferente. Pronto, as conversas começam-se a misturar. Sim, mas vamos encerrar a história da navalha, porque eu depois até pedi-te para tu me trazeres algumas máquinas. Deixa-me pegar numa. Sabes que eu nunca tive esta experiência de Podes cortar. ligar à vontade. Posso ligar? Isto essa é para a aqui. frente. Isso. Este barulho é maravilhoso. Portanto, e se eu puser assim não... Não corta. Ela pode-te arranhar se fizeres alguns anos, porque os dentes são muito afiados. Sim. Ok. E portanto, tu estavas a dizer, para falarmos ainda à conversa que estávamos a ter sobre as navalhas, portanto, achaste que de facto havia... Eu fui abolindo, fui cada vez usando menos, convencendo, foram anos a convencer os clientes. Pronto. Essa é tão gira. Esta é mais o meu tamanho. Oh, Rui, olha aqui, são máquinas com acabamentos diferentes. Fazem gosto trabalhos desta. diferentes. Gosto desta. Então, esta mais para aparar? Essa é para os acabamentos, para fazer as voltinhas à volta da tua orelha, as esquinazinhas aqui em baixo. Okay. Tem outro barulho também. Sim. Isto quase que é música, olha. E esta... E depois são máquinas, essas máquinas já têm... São 2 tons. Têm muita diferença de idades e tudo. A tecnologia de uma e da outra são bem diferentes. Esta é mais recente? Não, mais antiga. Esta é mais antiga? Essa máquina é a última máquina, que é esta marca que eu sou embaixador. És embaixador desta marca, Andis. Isto é uma americana. marca alemã? Não, americana. Americana? Sim. E eles mandam-me sempre material para eu fazer o desenvolvimento. Já fiz desenvolvimento de algumas diretamente e já... E depois, curioso, como é que isso surgiu? Como é que... Um dos meus melhores amigos é a pessoa que é responsável, pelo menos a nível de Europa e alguns países África, de selecionar quem são os importadores desta marca para esses países. E somos amigos de longa data, de toinadas e jipadas, essas então, coisas todas. puxa conversa. E então, não queres ser? Eu, olha, então bora. Fomos fazer um contrato a Londres e pronto. E assim foi. Porque esta máquina... Mas tu precisas desse peso. Não é? Mas tu precisas desse peso para estabilidade. Isso é importante, este peso para te dar... Todas as ferramentas, se tu fores ver bem profissional, tu podes dizer assim, tenho um microfone muito levezinho, mas tem que ter alguma robustez para os sentidos, não podes dizer, alguém viu o meu micro por aí? Tem-lo posto. Tens de ter alguma coisa. E as máquinas também é assim, processa-se isso. As tesouras também. As tesouras também têm o seu quê? Eu sei que há tesouras com preços exorbitantes. Mas eu... Lá está, não sou... Elas são muito caras, como também tens 2 peças de roupa, tem uma assinatura específica, ela é tão boa como a outra, foram feitas se calhar pelas mesmas pessoas, mas esta teve o costureiro tal que pôs lá a assinatura. Tens tesouras grife, não é? Sim, tens. Marca. Quando vais a festivais, as coisas assim, tens que ostentar esse material. É um status. Correto. E, portanto, também há status para as máquinas e para as tesouras. Porque uma grande parte delas são feitas, provavelmente quase todas, por exemplo, esta máquina é americana, mas acredito que no interior eletrónicos, não sei quantos, vem sempre alguma coisa da China. Sempre. Da China, claro. Mas pronto, estas são montadas e uma grande parte os desenhos, tudo isso dos moldes, são americanas. E agora há um bocado essa guerra que veio o material mais barato chinês, que até é bom, e pronto, só que não vais levar para um festival uma máquina chinesa, porque depois as pessoas vão dizer, bem com uma máquina chinesa, porque diz-se isso, e este mundo da estética é extremamente complicado e competitivo. O meu pai foi o fundador da Associação Nacional de Cabeleireiros, ele e o Sr. Borges. Foi em Leiria, quando foi logo uma bronca, porque isto tem que ser tudo em Lisboa ou no Porto, não é? Portanto, Leiria ainda não existia na altura. Se a hashtag Leiria não existe, imaginem quando teu pai fundou a Associação Nacional de Cabeleireiros, que foi em
Tens ideia? Qual foi o ano? Foi para aí 90 e tais. Pronto. 90 e tais. Portanto, na década de 90, imaginem, quer dizer, pôr Leiria no mapa quando Não, havia foi mesmo um problema porque havia uma associação em Lisboa, mas era definida como associação de barbeiros e não puseram a dita palavra nacional e eles aqui em Leiria, espera aí, podemos aqui criar um universo maior, pondo a palavra nacional. Eram extremamente dinâmicos, faziam festivais, muitos festivais no Casino da Figueira da Foz. Ainda existia a Ala dos Namorados, que era ali no Val Gracioso, que era tipo um motel que tinha por trás uma zona de espetáculos. Ainda existia ali em frente ao Dom Dinis, cá em cima onde é hoje aquele prédio mais luxuoso. Havia aí um sítio onde havia danças à noite, era um salão de danças, onde depois chegou a ser ali fora. Cancela. E eles faziam, no mínimo, dos mínimos, 2, 3 festivais por ano. Extremamente dinâmicos, já jogavam com aquelas coisas que se vê nos cabeleireiros hoje e barbeiros, os diplomas na parede, e as pessoas, uau, o meu barbeiro foi a montes de festivais, já foi, mas foi lá estar sentadinho a ver, não foi trabalhar. Pronto, e eles, pronto, na altura já se fazia tudo para dinâmica. Isto numa altura em que a internet ainda marketing, que era isso. Exato, marketing, redes, nada. Portanto, isto também para aquele público mais jovem que nos está a ver e ouvir, perceberem que antes de haver internet já havia muita coisa a acontecer, não é? Nomeadamente ideias fantásticas, nesta mesmo área. na altura. Alguém pensava, vamos cobrar um bilhete para se entrar num festival, ok, normal. E agora vamos vender a 5 contos, 25 euros, um certificado, um certificado de participação de alguém que foi ver outro alguém a cortar cabelo. Exatamente, mas que, olhando e lendo, qualquer pessoa vai olhar para aquilo e dizer, uau, este trabalhou lá. E vai dar crédito. Portanto, o teu pai acaba também por ser uma pessoa que te inspirou também a seres mais proativo, a criar coisas, mesmo esta questão de representares a marcas e de seres também, tu dizes, olha, esta máquina pode ser melhorada aqui, está a cortar desta maneira, se calhar a lâmina, não sei se estou é isso mesmo. A dizer algum disparate, mas se calhar mas é isso mesmo, que fazes, não é? É isso que se faz mesmo, se ela faz muito barulho, quando ela chega ao mercado... Se é instável. Tudo. Eu cheguei a receber houve pelo menos 2 máquinas que eu recebi num estado totalmente de beta, não tinhas nada, letras, não tinhas nada, vinha, trabalhava e depois, olha, esta vibra muito, esta máquina não corta nada, esta máquina para não fazer tanto barulho, e depois, lá está, sou barbeiro, mas a minha profissão de sonho era mecânico. Tu querias ser mecânico? Mecânico de automóvel, exatamente. Então diz-me uma coisa, tu és aquela pessoa que quando vê uma máquina, abre a máquina e vai lá ver aquilo, as pecinhas? Sim. Já aconteceu? Já, tudo. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. Sobra peça. Porque depois começa a sobrar peça. Eu nem a montar Legos sou boa. Eu sou tão bom, entre aspas, a montar Legos que aquilo a meio se me começar assim a chatear, estar a ser muito igual. Vamos começar a fazer aqui uma curva no carro, porque isto dá para fazer aqui com estas peças. Pronto, eu sou essa pessoa assim e sou, antes de estarmos agora aqui, passei em casa de uma senhora amiga, fui-lhe montar uma televisão em casa. Portanto, tens esse gosto sim. por... O meu avô era carpinteiro, marceneiro. Eu tirei eletrotecnia na escola. Portanto, tem tudo uma coisa a ver com outra. Desde muito jovem, por ter-me ali, o meu avô ter lá as ferramentas todas, Tinhas curiosidade em ir. E eu alterava tudo e mais alguma coisa. As minhas bicicletas já eram... Eu com 14 anos montei uma suspensão de uma moto na minha bicicleta. Não havia na altura ainda bicicletas com suspensões. E eu montei de uma mobilete lá da França. Da França? Sim, um primo meu trouxe... Um primo teu da França? É um primo da Elodie Fonseca, do meu personagem. Trouxe material trouxe o material e tu montaste. Era de uma moto, isto deve dar para fazer. Portanto, gostas também desses tudo, bricolagem, tudo. É como eu me sinto bem. Eu, por exemplo, eu vivo numa casa ou num apartamento que tenho, a nossa garagem é no piso -3, 10 metros de profundidade. Como é normal, não há quase sinal nenhum lá. Já várias vezes pensei, vou pôr aqui um sistema por eletricidade para trazer a net cá para baixo, mas depois penso, espera aí, este é o teu cantinho do isolamento. Não. Mas para pôr aqui uma câmara podem querer abrir. Quando abrirem, o que é que vamos fazer?
vais a seguir usar as imagens para alguma coisa. Esquece. É o Deixa-me lá estar no meu cantinho. É o sítio onde tu fazes os teus bricolagens e onde... É o sítio que todos os casais deviam ter, tanto o marido como a mulher, quando se chateiam. Já venho, vou à garagem. Vou ter, assim, e vais para aquele espaço e podes dizer o que quiseres. Disse tudo o que queres, E depois a depois musical. voltas e depois já e depois com já calma. falo. Antes Achas que que isso digas. era É muito preciso? importante. Não é? Eu tenho uma história de vida fantástica nesse campo. Eu casei. Assim, comparando com hoje, casei bastante cedo. Tinha 24 anos. Mas se eu tinha a minha vida toda alinhada profissionalmente, tudo, iríamos estar a namorar só para namorar. Hoje é totalmente diferente. Hoje as pessoas precisam de uma outra formação, têm outros objetivos e também há outra capacidade de seguir para outras Sim, áreas. havia Na uma altura parte, não havia a tanto. parte sentimental para mais tarde. Os casamentos, o ter Os filhos, filhos. os filhos. E pronto, nós tínhamos tudo alinhado e siga para a frente. Tanto que eu faço 54 anos, a minha herdeira, a Maria, faz 28. Pronto, e acho que... Um pai super jovem. E é fixe porque ela, por exemplo, está numa fase está a fazer um doutoramento. Mas não seguiu as pegadas do pai? Nem eu queria que ela seguisse. Seguia mais facilmente também, que é educadora de infância, do que a minha. A tua. Mas pronto, a minha filha segue outras coisas minhas. Adora bricolagem, ela vive há 11 anos sozinha em Vila Real. Pai, estas chafendas dá para fazer... Dá. Olha, o meu projetor lá do fundo avariou. Desligas aquele interruptor e depois saca-lo fora, tem lá uma molinha dentro, pumba. E ela faz? Faz. Ela... Porque também devia fazer. Não, e adora fazer. Portanto, tu também querias ter, não com um conceito de ela também saber fazer as coisas e não por ser mulher. Nós temos centenas, quase que poderia dizer milhares de horas a ver o segredo das coisas, How Do They Do It, pronto, que é... Isto devia ser obrigatório nas escolas, todas as semanas teres 1-2 horinhas com este programa em que te explicam basicamente como é que se corta esta mesa, como é que este tubo que está aqui com o microfone chegou a este ponto, ele não nasceu numa árvore. Como é que se faz um microfone, por exemplo? Como é que funciona? Basicamente, o mais básico, aquela ideia básica, o que é uma lâmpada? Uma lâmpada não é nem mais nem menos que um filamento no qual é passada energia elétrica com um metal que quando a energia lhe passa vai ficar em brasa, assim, falando assim mais simples. Numa linguagem simples. E como está em vácuo, como não existe ar ali dentro, não vai fazer nunca chama. Então ela vai estar ali no ponto entre o quebrar o metal e o estar acesa. Por isso é que aquilo dura X tempo, mas depois pode haver pequenas... O material com o aquece, arrefece, vai perdendo suas dinâmicas e vai enfraquecendo. Pronto, todas essas pequenas coisas e assim eram tão simples de explicar para os miúdos não serem só digitais como são hoje. São uns crânios no digital, qualquer dia tem mais um dedo ou tem assim uma mão diferente para agarrar. Mas depois... Não, e aliás, isso viu-se quando houve o apagão, não é? E para nós, quando falhava a luz, olha, falhou a luz, pronto, olha. E tu sabes... Eu passei o dia, sabes, a fazer o quê? Abrir garagens. Abrir garagens, foi o que tu fizeste. Portanto, estiveste no fundo a fazer era um arrumador. voluntariado. Eu tenho... Eu pensava que podias ter dito também que passaste a cortar cabelo, porque isto tem bateria, isto funciona a bateria. Sim, mas depois estava escuro e não se via. E depois tens a luz de vela não dava. Já tens aqueles... teu hábitos e gestos, vais buscar o secador para tirar o cabelo. E tu feito para ali. Isso não dá, o secador. Okay. Ai, e o pessoal a rir. Liga lá outra vez. Chega, vá. Dá. Acabou. Hoje vá, não há tudo mais. para casa. Tudo para casa. Mas sim, mas eu concordo contigo que era importante a malta mais nova saber como as coisas funcionam para também... Se num momento em que necessitem... Não, e por necessidade também. Porque cada vez mais... E até para dar valor. Não se dá valor a nada. Achas que... tivemos aqui uma convidada também no Metro e Meio de Conversa que faz cantenaria, a Cristina Maria, Cristina, que é fadista e cantenaria, e falávamos nesta coisa porque o que tu estás a falar
é muito... Repara, tu acabas por vir de uma ascendência do manual. O teu pai é carpinteiro, fazer coisas com as mãos. Meu avô. O teu avô, peço desculpa, exatamente, o teu avô. Depois, eu queria dizer avô. Sim. O teu pai também barbeiro, tu acabas por abraçar também esta profissão. Tens este gosto também pelos bricolagens. A minha mãe é empregada bancária, no qual aí já havia os computadores, já havia essas coisas. Portanto, eu tive a sorte de teres um bocadinho de tudo. E falávamos nesta importância, de facto, que a malta mais jovem, como é que vai ser, por exemplo, seguirem profissões como barbeiro? Será que há pessoas que querem ser barbeiros? Será que há pessoas que querem ser para já, eletrotécnicos? como dissemos ainda agora, é uma moda. Portanto, vai havendo... Eu tenho alguns clientes que têm filhos a tirar cursos. Lá está, existe a associação aqui, junto aqui ao Castelo, que está constantemente a fazer cursos de barbeiro e estão sempre bastante bem compostos a nível de inscrições. Portanto, vai havendo, nesta área vai havendo. Vai porque ainda não há nada que se tenha inventado que tu tenhas segurança para depois ao pé de uma máquina, corta-me o cabelo. Ainda não há nada nesse sentido. E falta depois isso. É um bocadinho, e agora vou ter que dizer isto de uma maneira muito suave, que é para não ser mal interpretado. Existem profissionais da nossa área que não comunicam, uns não são... Mas isso é verdade, mas não comunicam, não é preciso dizer porque é que não comunicam, mas pronto. Não vais ferir suscetibilidade, Sim. porque aqui isto é um programa livre, é verdade, há pessoas que não comunicam. Eles são excelentes profissionais, isso é como tudo. Uns porque às vezes são de países que a língua portuguesa não está lá e eles não sabem quase falar o português. Eu tive alguns problemas desses há muitos anos, quando dei emprego a algumas pessoas que vinham na altura da Ucrânia, e tu tentaste explicar, olha, com este cliente não usas a máquina. E havia uma dificuldade extrema de comunicação, porque tu dizeres não usas a máquina, eles até percebiam, este é para fazer com a máquina. E era a primeira coisa que tu ias dizer, não é essa máquina. Porque depois tu tens que dizer tudo a um empregado, sem que o cliente fique, olha... Queres ver que... Então, mas este não sabe trabalhar. Vai-me cortar a orelha, vai-me cortar uma orelha. Mas olha, é melhor ser você. Não tenha problema. Portanto, tens a dizeres que não tem problema e tu pensares, vou ter problemas. A comunicação é essencial nesta profissão, como em todas, mas nesta profissão, sem dúvida, essencial. Quase que Roça pode dizer assim, tens de saber comunicar, depois do corte de cabelo isso vem a seguir. É pelo menos para te sentires feliz naquilo que fazes. Chegaste ao fim do dia, estás totalmente rota e destruído fisicamente a nível de coluna e não sei o quê. E tendinites? Não, temos tendinites, mas é giro. Eu, por exemplo, os meus dedos, estes dois, já pronto, de manhã estão tipo bloqueados. Parece que estás tu a quebrá-lo. Sei lá. O líquido sinovial já foi. O líquido. Eu acho que isto é cimento. Aqui já. Mas é muito fácil, eu interrogo mais vezes as pessoas que trabalham em linhas de montagens, coisas assim, que infelizmente têm que estar numa máquina e que não têm ninguém ali ao pé para falarem. Como é que será uma pessoa dessas quando sai do turno? Sim, como é que está a cabeça dela, não é? Está 8 horas a fazer, por exemplo, um movimento repetitivo. Um movimento repetido? Nem que seja uma atividade. Vamos a um mecânico. Um mecânico que possa estar de volta de um carro, mas que esteve a estar isolado e não comunicou com ninguém. Eu acho que é impossível hoje tu estares bem com a vida se tu não comunicares. Sim, hoje e sempre, quer dizer, nós sim, mas pronto, mas estamos a caminhar cada vez para... isto é tudo remote, é tudo não sei o quê. Ok, mas o remote calados, só escrito. Portanto, que é das melhores coisas que existe quando queres pôr estes miúdos de hoje a ler e não sei quantos. Fala, estás a ler, mas lê alto. Faz conta que estás a contar ao teu irmão a história. É bom, porque eles ouvirem a própria voz deles, dá-lhes dicção, faz conta que está mais alguém e tudo corre muito melhor nesse sentido. E a nossa atividade é mesmo assim. É essa. Há uma parte, a comunicação é essencial. Durante estes anos todos, pronto, já falámos aqui um pouco também às vezes em situações que, lá está, e por isso a comunicação é tão primordial, nós sabermos ler o cliente também, sabemos como abordar, porque tu não podes abordar os clientes todos da mesma maneira, não é? Porque tens pessoas, se calhar, que tu percebes até pela linguagem corporal. Mas tens de definir, mas aí eu sou sou sempre um bocado outsider àquilo que é os alinhamentos. Como é que tu avalias? Como é que...
Sim, a avaliação já é quase que natural. Eu acho que mais importante do que a avaliação é até onde é que tu deixas ir. Porque às vezes tens aquelas pessoas que até podem ser muito importantes, mas por serem importantes não têm que ser tratados de maneira diferente do outro que foi o pedreiro. Sim, correto. Eu nem estava a falar nessa vertente, porque aí acho que sim, e vejo-te a tratar toda a gente por igual. Sim, aliás, conheço-te não profundamente, mas conheço-te... Os anos ajudam isso. Sim. Chegas a uma altura que tu... Sim, normal, portanto as pessoas têm que ser tratadas de igual para igual, mas eu quero dizer é aquela comunicação de fazermos a pessoa sentir-se bem, confortável. Penso que é uma profissão, e já agora faço essa pergunta, em que a pessoa tem que sentir esta confiança e também alguma, eu não ia dizer intimidade, mas a confiança no sentido de a pessoa também vai fazer um desabafo, aquilo que falávamos no início da conversa, saber que está naquela redoma, está a falar com o seu barbeiro e até faz um desabafo, a minha esposa isto, ou o meu filho tal, ou no trabalho chateei-me, ou... Não é? As pessoas procuram Procuram muito. Esse conforto, no fundo, e esse desabafo, e daí um barbeiro ser um psicólogo. É extremamente... por exemplo, um dos exemplos que eu te posso dar são idades diferentes, mas uma criança é o elemento mais difícil, o cliente mais difícil que tu vais ter. Crianças com 1 ano e tal. Primeiro, pais que... Tipo, que estão em pânico. O menino não quer isto, o menino não quer, não faz. Pois. Tem que haver alguma rigidez. Tem que haver regra. Tens de definir. Não. Tens que ir cortar o cabelo. O teu cabelo está feio. E entras, baixas-te ao nível dele, brincas, que é um bocado a dificuldade de alguns pais e pessoas ficam muito admirados quando não conseguem gerir uma criança. Ela não vem ao teu nível, tu é que tens que ir para o nível dela. Tens que brincar. Eu vejo miúdos que às vezes vêm lá já com aquela cara. Cortar o cabelo. Atrás dos pais. Como é que tu fazes? E eu cá dentro ainda já estou a dizer: ei, é que as sapatilhas estão giras. Têm luz as tuas sapatilhas. Tens que começar logo a mandar. Desconstruir. E o pequenito logo: digas, queres um carrinho enquanto esperas? Eu não quero cortar o cabelo. Mas olha, mas tenho ali um carrinho e tenho ali uma moto, queres? E de lá vais buscar, lá apenas olha para aquilo e tipo, tirou, mas ainda tenho aqui uma resistência enorme. Sabe, um bocadinho tão na boa a fazer... E depois, às vezes, há aqueles que fazem resistência e os pais também têm que fazer. Não é tipo, pronto, deixa estar, depois, outro dia... Não, aquilo tem que ser feito naquele dia. Mas ele está a chorar. Pois, vai passar. Ele tem que ver que é um momento que é preciso. A seguir, e há pais que dizem, eu já venho preparado de casa porque nós já começámos a falar. Pronto, ótimo serviço. E pronto, eu tenho que ter essa capacidade e já não te consigo dizer como é que nós fazemos isso, já é quase que natural. Já é inato. Tu estás ali e vês, o cliente chega, é giríssimo, os idosos, giríssimo. Eu, por exemplo, trato, e vem às vezes, vê-se, tenho muitos casais, 80 e tais anos. E tens pessoas já também da longa data, não é? Que são fiéis. Sim. Temos clientes desde o início da casa. Achas que nesse aspecto os homens... Não te esqueças do que ias contar, mas Sim, uma bate aos pontos pergunta. as mulheres Uma muito. pergunta. Os homens são mais fiéis que as mulheres ao seu barbeiro cabeleireiro? Os homens são mais? Tudo que é estética, pelo que eu vejo, e pronto, a mulher foi a um sítio qualquer, fazer unhas, gostou, mas é extremamente fácil e receptível se alguém disser, ou chegar a pé dela e tens umas unhas que estão giras? Olha, tenho uma amiga que agora está a fazer, não sei quantas... já está. E, no entanto, o homem até o pode fazer porque não teve tempo, mas depois quase sempre volta. Fui ali, olha, cortei da outra vez. Não te preocupes com isso. E tem alguns quase que até têm tipo... Eu fui cortar o cabelo a outro sítio. Olha, mas não tem problema nenhum. Então, desarrascaste, eu não te conseguia atender naquele... Pronto, passa também daqui de nós, de cliente ficar... pronto, ele nem ficou nada... Eu não teria que nada ficar chateado, nem nada, mas temos que demonstrar ao cliente que é na boa, então teve que fazer, não havia outra possibilidade, não havia horários, não havia... pronto, que desde o Covid entrou-se nesse sistema de marcações e é a melhor coisa do mundo. Portanto, trabalhas saberes os teus tempos. Saberes quantas pessoas vais atender, tens o timing. Saber, eu tenho aquele timing de meia hora por pessoa, mais ou menos.
E pronto, e depois sabes como é que é, como é que não é, orientas a tua vida, olha, quero ir a um sítio qualquer, tenho aqui 2 horinhas que não tenho marcação. Marcas, olha, não marquem nada aqui que eu já venho. Pronto, e para ter um bocadinho mais de vida. Melhor a tua... Antes era uma pressão vida. imensa. Eu lembro-me de ver aos sábados de manhã, era filas, assustador. Rui, em todos os era parabéns. filas até às escadas. Era assustador. Não é? Era assustador. E a pressão que isso é. Tu estás a trabalhar. Hoje eu tenho aquilo à vontade na boa com os meus clientes, porque o corte está com mais 5 minutos, aquele cliente já está a passar e ele começa a olhar. E eu, olha, tens um relógio novo. E é logo, não tem problema nenhum, porque são Levas muitos logo anos. Desconstróis, levas sempre na brincadeira. Levas para a brincadeira. São maneiras de estar. Achas que o humor é a distância mais próxima entre duas pessoas? A distância mais próxima e que ajuda muito? Ajuda tudo. Tu podes dizer tudo com humor. Tudo. Há uma coisa muito difícil de dizer, se tu fores buscar aquilo de outra maneira, deixa-me pôr aqui uns pozinhos de humor, umas coisas qualquer assim, e vamos abordar o tema. E vais lá. Estás a discutir com alguém uma coisa, estás um bocado... Alguém está mais tenso. Mais tenso, não sei quantos. Tu podes manda-lhe uma bombinha dessas. Freio, não é? Manda-se uma brincadeira qualquer e outro. Ainda dizes fiadas agora, no meio disto tudo. Até o Rui Pereira se riu. Rui, vamos... Olha, eu tenho aqui... Rui, tu se quiseres cortar... Eu por acaso, tu podias ter vindo para aqui e eu experimentava a Era isso mesmo, por acaso não. Eu tive essa ideia. Mas já estamos a acabar o programa, foi a sorte. Porque, estás a ver? Foi a sorte. Mas eu ainda mas tenho teve sorte, não trouxemos o pente que encaixa na máquina. Era capaz de ficar um bocado curto. Não, mas há as tesouras. Eu tenho curiosidade. Deixa-me só pegar numa tesoura. Cuidado com a ferramenta. Ao corte. Portanto, estas... Não passes aí na frente. Não. Não, só porque podes cortar. Sim. Estas... eu tenho um fascínio por tesouras. Estas tesouras também podem ser afiadas por aqueles senhores que andam... Os amuladores, não. Talvez não. Não dá. Ela continua a chamar-se tesoura, mas acho que nunca mais corta. Mas depois não dá, não é? Não, tem aquilo, a zona de corte, nós chamamos-lhe o fio, é tão micro é tão fininho, tem um fio tão fino, tanto que essa, por exemplo, tem fio de um lado e tem serrilha do outro. É tão fininho que tu não te apercebes, mas que é para agarrar o cabelo, para o cabelo não fugir quando se está a cortar e quando alguém afiar, só pode afiar o outro lado e ela não vai cortar homogeneamente. Vai haver uma zona que corta mais, outra corta menos, mastiga, puxas o cabelo e estava bem preso este, não é? Pronto, não tem. E estas depois são as famosas desbaste. Esta de desbaste, não é? Essa é a que engana os clientes. Esta é a que engana. A cortar, parece que está a cortar muito, não é? E a pessoa pensa, aqui... Essa é a tesoura que disfarça os erros todos da outra. Portanto, Esse é o segurança. Este é o segurança, este é o que vai depois... Portanto, este é o homem e esta é a mulher que depois vai correr. Eu tinha que ter isto. Tinha que ter isto. Pronto, isto são tesouras de aço. Estou aqui a ler. Sim. E normalmente, se calhar, isto que é produto alemão, americano. Lá está, as mais famosas são as japonesas. É japonesas? Japonesas. Curioso, vês? Yeah. Estava aqui a tudo que é a Revolução Industrial do Japão. Não sabia que estava ligado a esta parte da... Estão a tudo. Por exemplo, aquelas cadeiras que nós temos ali, elétricas, são de 1970 e troca o passo. Portanto, os japoneses são... Até hoje. Há aqui madeira, para eu bater. Sim. Graças a Deus. Pronto, vê o que é Claro que hoje não se produz assim. Não consegues produzir nada, nem deves, porque a economia obriga a consumo e a desgaste. E a desgaste rápido. Por isso é que já só se fazem peças para 10 anos, agora vai ter que trocar de produto porque já não há peças para este. Agora imagina, aquelas cadeiras com basicamente 50 anos. E continuam a funcionar. Portanto, o Japão é um dos países... Curioso, eu não fiz essa investigação, não sabia que eram... Os produtos deles são todos muito bons. E naquele ponto de preço-qualidade... Mas eu tinha esta ideia o aço é alemão. Do aço alemão, exatamente, tinha esta ideia. Mas provavelmente o aço até pode ser alemão e ir para lá, mas a produção do produto é por exemplo, neste caso, as melhores, estas, por exemplo, são americanas. Estas são americanas. Mas... Tens tesouras japonesas. É porque isto é muito giro, porque tu tens 5 tesouras, pegas nelas, cortas e dizer isto é assim ridículo, mas
umas são mais macias que outras, e elas não são macias, são de metal, não é? Mas a maneira tem a ver- como passa no cabelo e depois no fim de um dia, de fazeres 10, 15, 20 clientes, sempre taca, ali. Se não tiveres uma tesoura que te ajude a despachar trabalho sem que te canse muito os dedos, é, como eu estava a dizer, a parte que menos cansa são os dedos. É incrível os milhões que isto deve ter aqui de... Sim, anos. quilómetros. Ele tem quilómetros a fazer assim. Corte Exatamente. e costura. O chamado mesmo corte e costura. Mané, olha, uma conversa muito boa. Eu tinha Sim, mais perguntas sim. para te fazer. Ah, sim, se podia estar aqui agora. E pronto, e como tu não gostas Depois nada Maringá de falar... fechava. Não, Maringá fechava. Tu E não amanhã gostas... estaríamos cá de manhã. Não, tu não gostas nada de falar. Eu não gosto nada de falar. O Rui Pereira, coitado. Ele Vai-se também, rindo, ele vai-se vai-se rindo aqui um divertindo. bocado, ele vai-se divertindo, ele faz assim e tal. Tivemos quase para lhe cortar o cabelo. Teve para acontecer, a tua sorte foi ele quando me fez assim. Sim, a que dizer que vou dizer ele ao faz, fio. não, ele faz-me este sinal que é como quem diz, já só tens 5 minutos, Elsa. Ele é o meu ponto, obrigada, Rui Pereira. Depois disso Tiveste já sorte. pagas hora extra, portanto, Exato, vê lá. tiveste sorte. Mané, muito obrigada Nada, por teres é um vindo gosto. aqui partilhar a tua experiência Sempre. também de uma profissão que está em voga, mas que é uma profissão importante, digna e que, no teu caso, que já fazes há tanto tempo e com paixão, tens também outros gostos a nível de coisas que se fazem com as mãos e isso acho que é fascinante e importante nos dias de hoje e passarmos esta mensagem que as coisas têm que, as mãos continuam a ser muito importantes Sim. E as pessoas, não é? Sim. E a comunicação e sabermos fazer, Não ser só digital. não ser só o digital. E muito obrigada. Nada, E é um nós prazer. vamos continuar a ver aqui todas as semanas. Sempre disponível para o que for preciso. Portanto, se for preciso também, dás um jeito aqui no meu cabelo também, se calhar. Fazemos de outra maneira. Fazemos de outra Ele dá o maneira. primeiro corte e eu acerto. É? É isso mesmo, Mané. Muito obrigada. Nada. Um beijinho, obrigada Nada. por teres estado aqui connosco no Metro e Meio de Conversa, aqui nos estúdios da CFM, no Centro Comercial Maringá. Um beijinho, até à próxima. O meu nome é Elsa Gomes. Obrigada.